Oi, meu nome é Gabriela Escuciato e eu tô aqui porque eu quero compartilhar contigo algumas das minhas ideias sobre mindset e mudança de comportamento. E no vídeo de hoje eu queria falar qual é a fórmula da felicidade. Já reparou que toda criança é feliz? Que quando as crianças choram, logo depois elas já nem lembram mais porque elas estão chorando, ou conseguem mudar rapidamente aquele estado de tristeza. E o que acontece, né? Quando a gente cresce, é como se a gente adiciona um julgamento ao que acontece com a gente não olha os fatos pelo que eles são. E por que eu queria falar sobre a fórmula da felicidade? Porque tem até um livro com esse nome, A Fórmula da Felicidade, e o autor é um engenheiro que trabalhava para Google X, e ele ele tinha uma vida muito boa, assim, ele era muito bem sucedido, morava em Dubai, tinha uma família saudável, casa, tipo mansão, carros, e nesse livro ele conta que ele era muito infeliz. E um dia ele tava olhando carros na internet e foi comprar um carro, comprou 2 carros, olhou os carros, gostou dos carros, passou o cartão de crédito, e ele conta que quando os carros chegaram na casa dele, ele estava mais infeliz do que quando ele tinha comprado. E ele começou a se questionar como e por que ele não era feliz, por que ele era tão infeliz. E como engenheiro ele decidiu vasculhar a literatura e tipo, tentar achar tudo o que ele podia sobre como ser feliz, sobre felicidade. E essa busca dele demorou 10 anos e ele chegou numa forma para felicidade, e de acordo com a fórmula dele, a tua felicidade é igual ou maior à perspectiva que você dá para os acontecimentos que acontecem menos a sua expectativa. Então, basicamente, se a sua expectativa for nula, a sua felicidade vai ser maior ou igual à ótica que tu dá para os acontecimentos que acontecem. É a tua perspectiva dos acontecimentos. E a vida desse autor, desse engenheiro, estava prestes a mudar drasticamente. Quando ele voltou de férias, o filho dele precisou fazer uma cirurgia uma cirurgia tipo rotineira, assim, e o filho dele acabou morrendo. Ele passou de voltar de uma das melhores férias da vida dele para perder o filho em 4 horas. E eu acredito que essa é a pior dor que um ser humano pode sentir, e foi a chance do autor de provar se aquela fórmula da felicidade estava certa ou não, se fazia sentido de fato. Então, naquele momento que ele teria que provar se a equação dele estava certa, ou se ele concordava com aquilo, se ele conseguia fazer aquilo funcionar para ele, ele se deparou tentando achar uma forma de trazer o filho de volta, ou seja, ele estava triste, sofrendo e pensando uma forma de trazer o filho de volta para a vida dele. E ele concluiu que nada do que ele fizesse traria o filho dele de volta. Então ele tinha 2 opções. Uma era de ficar sofrendo por aquilo e com aquele conhecimento de que nada ia mudar, ou fazer alguma coisa a respeito e espalhar aquela forma da felicidade para mais pessoas serem felizes. E ele até conta que uma das metas dele era espalhar aquela mensagem para 10 milhões de pessoas e mostrar como as pessoas podem ser felizes. Então foi isso que ele fez, ele começou a espalhar essa fórmula da felicidade. Em outras palavras, a gente não pode mudar o que a vida dá pra gente, a gente não pode mudar o que acontece na nossa vida, a gente pode mudar simplesmente a nossa expectativa sobre aquilo, de como as coisas deveriam ser, e também a nossa perspectiva. Então, em outras palavras, a gente não pode mudar o que acontece, a gente não pode mudar como a vida apresenta as coisas pra gente. E um exemplo que ilustra muito isso é o copo meio cheio e meio vazio. Porque se tu parar pra analisar, o copo sempre tem água ali dentro. Mas quando a gente cresce, a gente aprende a esperar, ter a expectativa de que um copo de água é um copo cheio. Então, quando uma criança te pede água, por exemplo, ela quer simplesmente água. Então, não importa se o copo vai estar
meio cheio ou meio vazio. Ela quer simplesmente água, ela quer simplesmente aquilo que tu tá dando pra ela. Ela não para pra analisar o quanto tem de água ou quanto não tem de água. E o que a gente aprende a fazer com o passar dos anos é olhar para aquela parte que tá vazia, ao invés de analisar as coisas pelo que elas são, o copo pelo tanto de água que ele tem. Então a gente aprende a criticar, a ser crítico daquela parte que tá faltando, ao invés de olhar pelo que é, pela realidade. Então eu queria que tu prestasse atenção, começasse a prestar atenção no que você tá focando, quando você foca nas pessoas que você tem ao seu redor, qual a expectativa que você tem sobre aquelas pessoas e qual a perspectiva que você dá para aqueles relacionamentos, da mesma forma para o seu emprego, para o seu trabalho, enfim. Qual a expectativa que você dá para aquilo e a perspectiva que você tem daquilo também. E as pessoas têm duas vidas diferentes, assim, de segunda a quinta elas têm uma vida em que elas são miseráveis, que elas são infelizes, e de sexta a domingo elas são felizes, elas têm vidas mais alegres, assim, mais felizes. Mas a felicidade, ela não é esse sentimento de alegria, a felicidade é um sentimento de paz, de contentamento com o que tu tem. E ao invés das pessoas olharem a semana delas de segunda a quinta pelo lado positivo, caso não seja uma vida que elas queiram viver, em vez de elas focarem em como elas podem mudar aquilo, traçando metas, focando no positivo, elas acabam focando no negativo e por isso elas são infelizes. Elas não focam no tipo de vida que elas querem ter. Caso a vida que elas vivem de segunda a quinta é uma vida que não preenche, uma vida que não completa elas focam só no negativo e não pensam em como elas podem mudar aquilo. Então o que falta para essas pessoas é simplesmente focar no positivo. Então, focar de segunda a quinta em alguma coisa positiva, nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E com isso, elas vão conseguir ter uma vida feliz, se sentir contente e pleno, eu diria, em paz de segunda a domingo. Domingo de noite, segunda a domingo. Então, recapitulando, a felicidade ela é proporcional a quão menor forem as expectativas que você tem aos acontecimentos da vida, ou seja, você não esperar que os acontecimentos sejam diferentes do que eles realmente são. E principalmente a felicidade é proporcional à ótica que você dá aos acontecimentos. Se você der, quanto mais positiva for essa ótica, mais feliz você vai ser. Então era isso no vídeo de hoje. Eu queria te pedir para, caso você tenha gostado desse vídeo, que você curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo.